Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito interessante. Esse assunto se chama identidade cristã, ok? Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Bom, eu me chamo Matheus, muito bem-vindo ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez, você que já está aqui desde o primeiro vídeo, você sabe que eu falei que nós iríamos falar sobre um assunto e esse assunto era identidade cristã. Matheus, por que nós vamos falar sobre identidade cristã? Porque no primeiro vídeo nós falamos sobre cosmovisão cristã, sobre ver o mundo como Cristo viu, sobre colocar os óculos do cristianismo para que a gente possa viver uma vida mais firme, né? E nisso eu propus que a gente falasse sobre identidade cristã para também nos ajudar com a cosmovisão cristã. E para você que chegou aqui agora, né, veja lá o primeiro vídeo, tenho certeza que você vai gostar, que Deus ele vai abençoar a sua vida, assim como também vai lhe abençoar neste vídeo. Mas não saia desse vídeo, termine esse vídeo, depois vai ver o primeiro vídeo do canal, beleza? Então, identidade cristã. E eu tenho um texto para a gente começar a dialogar sobre esse assunto, que se encontra lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17, que fala assim: respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Por que falar de identidade cristã? A gente precisa saber quem Deus quer que nós sejamos. E precisamos saber também quem Deus quer que nós não sejamos. Aqui, Pedro, nessa declaração, está no seguinte contexto. Jesus chega para eles e pergunta o que as pessoas dizem sobre ele. E eles começam a falar que as pessoas falam que Jesus é um profeta, Jesus é Jeremias, né? Ou até mesmo João Batista. E Jesus ele afunila mais a pergunta e pergunta para eles, para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E Pedro ele se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para desenrolar mais esse assunto sobre identidade cristã, a gente tem como exemplo Jesus. Jesus, o primeiro ponto aqui nesse assunto é que Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia a sua própria identidade. Apesar do que as pessoas falavam sobre quem era Jesus, apesar do que os seus discípulos falavam de quem era ele mesmo sabia quem ele era. E aqui eu já quero lançar uma pergunta para você que está me assistindo. Você sabe quem você é? Quem você acha que é você? Se analise. Você sabe da sua identidade? E aqui Jesus, ele sabia quem ele era diante do que Pedro falou. E outra coisa bastante interessante é que Pedro sabia quem Jesus era. Mas por quê? Por que Pedro sabia quem Jesus era? Porque Pedro era íntimo de Jesus. Preste atenção que a resposta de Pedro é completamente diferente da resposta que as pessoas davam sobre quem era Jesus. As pessoas falavam que Jesus era um profeta, que Jesus era apenas um que se levantou. E Pedro ele declara Jesus sendo o Filho de Deus. Por quê? Porque Pedro sabia quem realmente era Jesus. Porque Pedro era íntimo de Jesus. E aqui eu fiz uma pergunta para você. Você sabe quem você é? E aqui eu já quero lançar outra pergunta. O que as pessoas próximas de você diz sobre você? Quem é você para essas pessoas? Será que você é a mesma pessoa para os íntimos, assim como é para aqueles que estão distantes? Por que isso, Matheus? Porque é muito fácil a gente vestir um perfil que não é nosso,
é muito fácil a gente fingir ser alguém para as pessoas de fora, mas a gente não consegue esconder quem nós somos para as pessoas que estão perto. Isso é um perigo muito grande, é um perigo de você criar máscaras para você que não é você de fato. Será que você consegue compreender isso? Compreender que Pedro sabia quem Jesus era porque era íntimo de Jesus. As pessoas íntimas a você, o que elas dizem sobre quem você é? Será que você se mostra ser um cristão autêntico, né? Para as pessoas de fora, mas os íntimos sabem verdadeiramente quem tu é? Essa é uma pergunta que confronta a gente, sabe? Essa é uma pergunta que nos traz, que nos leva muito a pensar sobre as nossas atitudes, a pensar se nós estamos sendo verdadeiros ou não. E essa pergunta nós temos que fazer todos os dias para nós mesmos. Quem eu sou? Quem as pessoas acham que eu sou? Tem 3 diferenças aqui. A diferença das pessoas que estão longe, das pessoas que estão próximo e de mim mesmo. E quem eu sou deve ser a mesma pessoa que é para os que estão próximos e para os que estão distantes. Mas Mateus, cara, eu não sei como fazer. Eu não sei quem eu devo ser de verdade. E eu sei responder essa pergunta para você. Talvez você possa se perguntar, mas Mateus, mas quem Deus quer que eu seja? Quem Deus quer que de fato eu seja? E a resposta para essa pergunta se encontra aqui, em João, capítulo 1. Vai falar assim, no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a resposta para essa pergunta sobre quem Deus quer que eu seja, Deus quer que você seja filho. Quando Pedro declara, tu és o filho de Deus, é Deus falando para mim e para você que nós precisamos ser como Jesus foi. Jesus foi filho, nós precisamos ser filhos. E aqui eu já quero falar de uma diferença muito grande de criatura para filho. Mas por que isso, Mateus? Todo mundo é filho de Deus. Não, aí você se engana. Nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo carrega a identidade de ser filho de Deus. Esse versículo ele responde muito bem claro para nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu sou filho, quando eu me torno filho? Quando eu recebo a Jesus. Eu só tenho o poder de ser filho de Deus, eu só sou transformado a ser filho de Deus quando eu tenho Jesus. E aqui eu não estou falando apenas para pessoas que não frequentam a igreja, eu estou falando para todo esse grupo de pessoas. Eu estou falando para você também que está dentro da igreja e acha que é filho. Eu estou falando para você que um dia esteve na igreja, na casa do Senhor e agora se encontra distante, ainda achando que é filho. Eu estou falando aqui também para você que nunca entrou dentro de uma igreja e se diz ser filho de Deus. E você não é filho de Deus, você é apenas criatura de Deus. Você só se torna filho quando você recebe a Jesus, quando você crê em Jesus, quando você crê na obra que Jesus fez, na obra de salvação que Jesus fez. Olha, está escrito que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os que creem no nome de Jesus, os que creem na obra de Jesus. Então, o que é a identidade cristã? A identidade cristã consiste em ser filho de Deus. Deus, ele me chama e ele te chama para sermos filhos dele. E não para ser meros visitantes. Sabe? Aquelas pessoas que vão para a igreja, aquelas pessoas que
frequentam a igreja, mas não conhecem a Deus, aquelas pessoas que carregam a Bíblia, mas não conhecem a Deus. Por quê? Porque ser filho requer intimidade com Deus. Você vai passar a sua vida inteira entrando nas portas de uma igreja, saindo das portas de uma igreja, sem saber que não é filho, é apenas um mero espectador. Porque todo aquele que é filho tem intimidade com o Pai. Se você se diz filho de Deus e não tem intimidade com Deus, eu lamento, mas você não é filho. Deus, ele te chama para ser filho dele. E como se tornar filho de Deus? Primeiro, crer no nome de Jesus, recebê-lo em sua vida e tendo intimidade com ele. E é muito interessante isso tudo porque responde uma pergunta que às vezes nós fazemos, né, ao observar todo esse contexto de cristianismo, todo esse contexto de igreja. A gente observa as pessoas saindo, entra e sai da igreja, entra e sai da igreja. Mas por que essas pessoas entram e saem da igreja? Porque elas não se tornaram filhas de Deus ainda. Elas estão lá dentro por causa de qualquer outra coisa. Às vezes é por causa de um pai que obriga, às vezes é por causa de uma mãe, às vezes é por causa de amizade que está ali dentro, mas nunca foi por causa de Deus. As pessoas se desviam por qualquer motivo. As pessoas se desviam porque se magoou com outra pessoa. As pessoas se desviam porque recebeu uma palavra dura. As pessoas se desviam porque falaram para ela que a atitude que ela fazia era errado. As pessoas nunca estiveram lá como filhos de Deus. Jesus, Deus, ele quer te tornar filho dele, mas isso requer intimidade com ele. E intimidade você não encontra só na igreja. Intimidade é algo que você precisa todos os dias buscar. Até porque você não se torna íntimo de alguém apenas com 2 minutos de conversa, apenas com 2 horas de conversa. Requer encontros diários, requer uma vida de devoção, requer intimidade. Então, intimidade consiste em ser filho. Ser filho consiste em ser íntimo de Deus. E por fim, Deus não quer que vivamos uma vida fingida. Amém? Espero que esse conteúdo possa abençoar a sua vida, que Deus ele possa iluminar a sua mente, que Deus ele possa te conduzir cada vez mais para perto dele. E lembre-se, não queira viver uma vida fingida. Viva uma vida verdadeira. Viva uma vida íntima de Jesus. Entenda que para você que está me assistindo, que frequenta a igreja, que se diz ser cristão, não queira apenas viver uma vida de status, mas viva uma vida verdadeira. Para você que está distante, entenda que Deus, ele é um pai, ele é um bom pai, e ele quer te tornar filho, ele quer te trazer para a intimidade, ele quer te trazer para pertinho dele, ele quer te tornar íntimo dele, ele quer, moldar a sua vida, ele quer moldar o seu coração, ele quer te abraçar como um pai abraça um filho. E para você também que não conhece ainda esse caminho maravilhoso, para você que não conhece, Deus, ele ama a sua vida e ele quer te tornar filho, ele quer te trazer, te agregar na família dele através de Cristo, através da obra salvadora de Jesus Cristo. Bem, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de acionar as notificações, não esqueça de curtir e de compartilhar, para as pessoas que você conhece, as pessoas que estão ao seu redor, que Deus ele vai falar ao seu coração, ao coração dessas pessoas, e Deus ele vai nos abençoar. Amém?